Fala, terceirão, bora lá fechar nosso maior ciclo estudantil, né? Concluindo o ensino médio. Eu falo que são 12 anos, né? Do primeiro ano do fundamental até o terceiro ano do ensino médio. Então, é um dos maiores ciclos escolares aí, né? Espero que todos vocês deem continuidade. A gente não para de estudar nunca, né? E é com muita alegria que a gente inicia essa segunda etapa, né? Segundo semestre. E estou muito feliz de fazer parte dessa história, né? De uma forma diferente, mas a gente sempre soma, assim como você soma em nossas vidas também, beleza? Então, PET 3, semana 1 chegando na área, né? A gente vai falar sobre o handball. O nosso PET começa introduzindo umas boas-vindas, né? Com muita alegria que damos continuidade aos nossos estudos. Nessa primeira semana do PET 3, abordaremos o handball, um esporte muito popular e cresce muito em nosso país, sendo o segundo esporte mais praticado nas escolas brasileiras. Bons estudos. O handball, gente, ele é um esporte tranquilo, né? A maioria das atividades que a gente faz no dia a dia, a gente utiliza as mãos, então a gente já tem uma certa habilidade. Lá no fundamental, na educação, no fundamental 1, quarto, quinto ano, é muito comum a gente introduzir um pré-desportivo do handball, a queimada, né? A queimada é um jogo, né? E que tem a característica principal de arremessar e esquivar das bolas. Então, o arremesso é o principal fundamento técnico do handball. O passe é uma variação de menor intensidade do arremesso, né? Então, a gente pode colocar que o arremesso é uma variação de maior intensidade do passe. Então, o jogo se constrói a partir do movimento de recepção e arremesso. Para deslocar, a gente usa o drible, né? E tem algumas regras específicas que a gente vai discutir também. O handball foi criado pelo alemão Karl Slins no ano de 1919. O objetivo principal era promover uma variação do futebol jogando com as mãos. Inicialmente, as partidas eram disputadas por equipes de 11 jogadores em campos de grama, com dimensões semelhantes às do futebol. A primeira partida entre as nações ocorreu em 1925, entre Alemanha e Áustria. O placar foi de 6-3 para os austríacos. O esporte foi incluído nas Olimpíadas de Berlim em 1936 e teve medalha de ouro disputada entre seis nações. A Alemanha e a Áustria fizeram a final, reeditando aquela partida inaugural, né? Dessa vez os alemães levaram a melhor com a vitória de 10-6. Então, o handball ele nasce da inspiração do futebol, né? Com a variação de estar utilizando as mãos, era-se jogada no campo e depois o esporte foi evoluindo. Em 1966, o handball passou por grandes adaptações. As regras e a modalidade de campo de gramado foi descontinuada, restringindo-se a prática às quadras de salão. Descontinuado dos Jogos Olímpicos de 1948, o handball retornou às Olimpíadas em 1976, em Montreal, no Canadá, dessa vez com a versão em quadra, tá? O esporte chegou ao sul do Brasil depois da Primeira Guerra Mundial, durante a imigração alemã. Mas foi em São Paulo que o handball se desenvolveu com a criação da Federação Paulista de Handball no ano de 1940. Com o passar dos anos, o handball se tornou um dos esportes mais praticados das escolas brasileiras, perdendo apenas para o futsal. Isso elevou o patamar do handball brasileiro, fazendo nosso país uma potência sul-americana e que já briga de igual para igual com as grandes seleções europeias. Inclusive, em 2013, a seleção brasileira feminina de handball se sagrou campeã da Copa do Mundo de Handball a derrotar a Sérvia por 22-20 na final. Então, o Brasil já tem uma representatividade, né? O handball masculino é muito forte também. Os Jogos Olímpicos, infelizmente, que está acontecendo agora, né? A gente acabou não classificando para disputar medalha, né? O handball europeu é muito, muito forte mesmo. As adaptações do formato de jogo vêm se evoluindo também, né? A gente percebeu aí que existe a troca do goleiro com o jogador de linha para potencializar a ação ofensiva, né? Quando o time perde um jogador com a punição de 2 minutos, que é muito comum nas faltas técnicas aí, faltas físicas também. E isso acaba deixando o jogo mais dinâmico. Aí como não tem um limite máximo de substituição, pode trocar, sair, então o goleiro sai, entra o jogador de linha, aí concluiu a ação ofensiva, já sai o goleiro, já volta o goleiro, sai o jogador que ali
tinha entrado. O jogo de handebol. As partidas de handebol são disputadas entre duas equipes com 7 jogadores cada, sendo 6 jogadores de linha, mais um goleiro. Os jogos têm duração total de 2 tempos de 30 minutos corridos. Acontece numa quadra oficial, né, de 40 por 20, mas a gente pode fazer handebol em qualquer quadra, mas jogo oficial é esse, 40 por 20 a quadra. A quadra é dividida ao meio por uma linha que tem 2 áreas do gol com 6 metros de raio e 2 áreas tracejadas com 9 metros de raio. Em cada uma das extremidades, então dos 2 lados, existe a área do gol e a área dos 9 metros ali, né? As traves do handebol têm 3 metros de largura e 2 metros de altura. Essa linha pontilhada, ela é para determinar a zona de defesa ali, beleza? Então, quando acontece alguma falta, os jogadores de defesa têm que se posicionar dentro, entre a área de 6 metros e o tracejado de 9 metros, beleza? É para organizar como se fosse a barreira do futebol numa penalização, né? Para facilitar a ação defensiva e deixar o jogo mais interessante e competitivo aí. Infrações às regras do handebol. O handebol possui algumas proibições, como destacamos agora. Duplar, que é quicar